Estamos aqui começando mais um BLcast, o podcast da BL Winner, e hoje um pouquinho diferente do formato que vocês estão acostumados a nos assistir. Não estamos com um convidado, mas estamos com dois, para trazer aqui para vocês mais conteúdo de pessoas que entregam resultados, têm protagonismo e principalmente gostam do que faz. Além disso, são clientes da BL Winner. Eu vou conversar hoje aqui com Marilene e Jefferson. É isso aí. Prazer enorme tê-los aqui. Obrigado, o prazer é nosso, né? Estamos aqui bater esse papo aí, nesse tempo que a gente tem aí pela frente, né? E quem sabe discutir um pouquinho da nossa realidade, da nossa vida, um pouco da nossa experiência, né? Acho que vai ser bem legal mesmo. Que legal, que legal. Obrigada também pelo convite. Vai, assim, ajudar, né? Da melhor forma possível. Perfeito, perfeito. E eu já vou, inclusive, pedir para vocês ficarem à vontade aqui, Marilene e Jefferson, para vocês se apresentarem da maneira que vocês acharem melhor, porque eu vou, com certeza, pedir um pouquinho para vocês contarem a história da Singular. Mas antes, a gente também tem muito interesse aqui de saber como é que vocês conheceram. É legal falar aqui, né? Vocês são casados, empresários que atuam juntos. Então, por favor, fiquem à vontade para falar um pouquinho de vocês. Claro. Só as verdades eu vou falar aqui. Bom, você quer falar primeiro ou não? Eu falo? Então tá bom, vamos lá. Cara, a nossa história, assim, ela é bem interessante, porque a gente se conheceu, por incrível que pareça, no portão da minha casa, mas eu já não morava mais lá, então da minha ex-casa. Eu morei durante alguns anos, desde o meu nascimento, né, na verdade. Fui nascido e criado num bairro, e aí mudei e peguei amizade com as pessoas que foram morar na minha casa, né. E por incrível que pareça, um domingo à tarde eu passei, e a Marlene estava com as amigas exatamente lá. E eu parei, foi aí que nós nos conhecemos, né? Então, eu não conhecia ela, né? Nós nos conhecemos e fomos desenvolvendo amizade, relacionamento, foi indo, e tá indo até hoje. E quanto tempo de casados? Ou se quiser empacotar o namoro, não. 25 anos de casado. Legal, cara. 25 anos de casado, estamos juntos há 27 anos. 28 quase, né? Tá. Quase 28 anos. Na verdade tá fazendo agora 28 anos juntos, né? E como sócios, além desses 28 anos, na empresa 11 anos que a gente decidiu montar a Singular. A gente falou, não, agora vai, vamos lá. E aí nós montamos em maio de 2011. Em maio de 2011, que legal. E Marilene e Jefferson, por favor, conta pra gente um pouquinho aí do... Primeiro, o porquê Singular. Por que esse nome? E aí depois eu quero também que você fale pro pessoal o que é a Singular, o que a Singular faz. Por gentileza, mas por que Singular? Vamos lá. Eu vou falar então um pouquinho antes de como nós chegamos nesse nome, né? Mas a ideia de se montar a Singular, né? Bom, eu venho da indústria farmacêutica, eu trabalhei como representante em algumas empresas. Dentro de representante, eu tive oportunidade de trabalhar na área tanto de propaganda médica quanto na área de vendas especificamente, né? Tive a oportunidade de ser promovido para trabalhar como gestor na época, durante um período. E depois disso, ainda como gestor, a Maria falou, poxa, por que você não tenta montar uma distribuidora, uma delivery, né? É uma coisa, era um pouco, não era muito comum na época, lá em 2010, 2011, né? Quando a gente começou a maturar essa ideia. E assim, e a Marilene, ela vinha de uma outra área, né? Que eu, a área comercial, e ela trabalhava na área administrativa durante muitos anos, né? E aí ela acabou saindo da área administrativa até porque a gente teve a Thaís, né? Ela engravidou, ela teve a Thaís, nós tivemos a Thaís, né? E aí, depois a Thaís cresceu um pouquinho, vou voltar a trabalhar. Vou continuar contando aqui pra sua parte, hein? E aí ela decidiu entrar na Polícia Militar. Aí ela entrou na Polícia Militar, ficou um período curto lá, porque ela decidiu, nós decidimos então, né, ter o segundo filho, que é o Caio. Só que antes da gente ter o Caio, eu falei assim, poxa, mas você vai ter um segundo filho trabalhando na polícia? Normalmente é um trabalho perigoso, que a gente sabe que o policial ele corre riscos, né? Enfim, sei que a gente acabou chegando num acordo e ela acabou saindo da Polícia Militar.
E aí ela teve o Caio. E aí logo depois, o Caio devia ter uns 3 anos, 4, mais até. Ele é de 2003, 7 para 8 anos, né? Aí ela falou assim, poxa, eu quero voltar a trabalhar. Aí eu falei assim, pô, legal, vamos então arrumar um emprego para você, né? Vamos tentar uma recolocação. Então, desculpa, isso 2003, então ainda não tinha singular. Não, é isso? Ainda não tinha. Aí o Caio tinha mais ou menos uns 8 anos, em 2011, né? Quando nós montamos. Tá. E aí ela falou, aí queria voltar a trabalhar, aí eu falei, vamos procurar uma recolocação no mercado para você. E aí a gente conseguiu uma recolocação para ela, né? Com alguns conhecidos que a gente tinha na área comercial, né? E ela falou assim, poxa, é legal, mas não é o que eu gosto. Tá. A área comercial é muito legal, mas tem que gostar muito, né? E aí ela falou assim, poxa, e começamos a discutir por que não montarmos algo na minha área. Na área comercial que eu tinha conhecimento, e associando com a área administrativa financeira que era de conhecimento dela. E a gente começou, por que sim, por que não, por que sim, por que não, né? Até que, na verdade, o meu era sempre o não. E o dela era sempre o sim, né? E eu falava, poxa, não quero. Poxa, de certa forma, a situação que a gente tinha na época, era legal, eu estava bem empregado, a área comercial estava estabelecido, né? Uma empresa boa. E você ter que abrir mão de tudo isso para você empreender, que não é fácil, né? E aí o meu era sempre o não e o ela era sempre o sim. Não, mas você já parou para analisar? E toda vez que você chega em casa à noite, né? Você já parou para analisar esse ponto? E esse? Eu ficava, poxa, já parei. Poxa, mas... Chegou um dia que eu falei assim, caramba, eu não sei fazer nada. Eu só sei vender, né? Tá. E eu gosto muito disso, dessa área de vendas, né? Eu só sei vender, eu falava para ela. Ela falou assim, então pronto. Você sabe vender? Já é o primeiro passo. E eu falava assim, sim, mas eu só sei vender. E ela falou assim, você sabe onde você talvez poderia comprar, a gente pudesse comprar o que você vai vender? Eu falei, não, isso é fato, né? Eu sei vender, mas eu também sei onde a gente vai comprar. Ela falou, resolvemos o problema. Então, ficou fácil agora. Eu falei, mas eu não entendi, eu só sei, então, comprar e vender. E ela falou assim, tudo bem, se você já sabe comprar e vender, o resto eu sei fazer. E aí a gente ainda conseguiu, na verdade eu, né? Consegui ainda ser um pouco resistente por um período, tudo. Até que ela falou assim, não, vamos montar? Cara, foi uma das decisões mais difíceis que nós tivemos, assim, de tomada de decisão da vida. Porque assim, quando você decide empreender, você fala assim, mas eu tenho uma grana. Pô, legal, dá para fazer um investimento, né? Vamos fazer um investimento? Vamos. E aí, começamos. Então vamos fazer um investimento. E aí você fala assim, todo vendedor é assim, né? Fala assim, isso aqui é meu plano B. Mas em uma semana ele fala assim, bom, não é meu plano B. Esse aqui vai ser meu plano A. Porque, como eu te falei, né? Você tem que se entregar para o negócio, né? Então, se você não se doar, você não se envolver, não vai. E aí, eu lembro que, assim, com pouquíssimo tempo de empresa, eu falava assim para ela, cara, tô preocupado. Ela falou assim, por quê? E ela falou assim, por quê? E eu falava, porque sim, não é simples, né? É só comprar e vender. Aí, um pouquinho antes da gente montar, ela falou assim, presta atenção no que eu vou te falar. Você traz o recurso e eu aloco o recurso. Estamos combinados? A parceria vai ser assim. A sociedade vai ser assim. Né? Tá bom, então. Aí, obviamente, nós optamos por uma livre e espontânea pressão, né? Que nós montaríamos uma empresa. Tá, que empresa que nós vamos montar? Então, nós vamos montar exatamente uma delivery de medicamentos especiais. Por quê? Porque a nossa ideia, quando a gente, depois de muita discussão, era não adianta eu montar uma empresa para eu, teoricamente, competir com uma farmácia, né, com uma drogaria, que está na esquina da casa de cada um da gente. Tá. Porque, assim, a aproximação desse cliente com aquela drogaria é infinitamente maior do que com qualquer outra empresa que eu pudesse montar para tentar atingir no Brasil inteiro. Ok. Né? E aí a gente começou, como eu vinha do mercado, né, de medicamentos especiais, então era medicamentos para tratamento de câncer, problemas renais, transplante. Então, realmente é uma classe de medicamentos bem específica mesmo. Então eu falei assim, vamos tentar trabalhar nesses medicamentos, né, com esses medicamentos, né,
Porque o que acontece? As pessoas não têm fácil acesso. Esse medicamento, ele não está nessas drogarias, abre aspas, comuns. Tá. Essas de porta aberta na rua. Por quê? Exatamente porque o custo dele é alto. Então imagine que uma rede que tenha 700 lojas, 1000 lojas no Brasil, se ele tiver um produto em cada loja, né, imagine ele ter um estoque imenso de um produto em cada loja com um custo alto. Então isso é inviável. Bom, achamos o primeiro nicho, né? Jefferson, aí deixa eu até te perguntar. Hoje esse mercado, então, essas drogarias, elas também atuam, elas são concorrentes da Singular? Ou não? Eu diria para você que não. Tá. Porque eles estão num outro segmento. Tá. Ainda eles chama Pharma, né? Isso. A gente chama... É que a gente divide um pouquinho como se... Medicamentos especiais, medicamentos Pharma. Ok. Medicamentos oncológicos, medicamentos Pharma. Né? Então, Perfeito. eu diria para você que eles não são... Teoricamente, eles não são nossos concorrentes, porque nós estamos em nichos de mercados distintos. Claríssimo. Ok? Claríssimo. E aí, desculpa te cortar, era para pegar. E aí, a gente... Vamos nessa linha de nicho, nessa linha de nicho de mercado. Vamos por aqui? Vamos. Ok. Mas, se a ideia é atingir pessoas, o público, né, de uma forma geral, é atingir aquelas pessoas, a partir do momento que são doenças específicas, são pessoas específicas. Ok? E aí a gente pensou no seguinte, se a gente vai atender pessoas específicas, imagine que você precisa dar uma atenção diferenciada, uma atenção especial, um pouco diferente daquela atenção que as pessoas têm no balcão, por exemplo. Sim. Imagine você que nós vamos iniciamos com pensamento, né? A gente estaria dando toda assistência para as pessoas por telefone. Ok. Então esse é o nosso atendimento. Então a gente era 100% telefônico, né? Então a gente precisaria ter uma pessoa que atendesse muito bem por telefone, né? E que nós também teríamos que ter um farmacêutico muito específico, porque a assistência farmacêutica que você tem que dar para esse paciente também é diferente, né? Então você tem que ter uma pessoa com habilidade, né? Para que essa pessoa desse o suporte ao tratamento para esse paciente e conseguisse passar toda a informação em termos de administração de produto, de conforto, né? Nós estamos falando de doenças muito específicas, né? Por mais que a gente fale, o câncer é muito comum, né? Não é tão comum assim. É comum a palavra câncer, o tratamento do câncer, a evolução do diagnóstico. Então ele é muito comum, certo? Mas quantos por cento da população tem câncer? Eu espero que reduza cada vez mais, essa que é a ideia. Né? Então, a gente foi meio que nichando, mas também trabalhando, estudando esse mercado da seguinte maneira. Eu preciso de um profissional aqui, eu preciso de outro profissional aqui, eu preciso de outro profissional aqui, preciso de outro aqui. E a gente foi meio que desenhando, mapeando isso aí. A partir daí, a gente chegou da seguinte maneira, a gente pensou, cara, se a gente tem que fazer um trabalho e um atendimento individualizado, se a gente tem que fazer um atendimento muito específico, se a gente tem que fazer um tratamento, um atendimento muito one-to-one, cara, isso aí é muito singular. Tá respondido. Então, foi mais ou menos nessa linha que a gente foi, e foi aí que a gente chegou ao nome Singular. Por quê? Porque a gente, até hoje, tá? A gente quer que cada pessoa, a gente mudou o termo cliente, mas a gente passou a ter o termo paciente. Para cada paciente que seja atendido pela gente, ele se sinta cada vez mais acolhido, cada vez mais e até mesmo melhor assistido, né? Porque, assim, a partir do momento que um paciente ele tem diagnóstico de CA, né, cara, é um choque muito grande. Não só para a pessoa diagnosticada, mas para todos que estão em volta. São amigos, familiares, de uma forma geral. Então, o impacto negativo é muito grande. É como se você tivesse jogado um trator em cima da pessoa, né?
Então, naturalmente, você tem que dar um melhor acolhimento, você tem que dar uma melhor assistência, você tem que individualizar esse atendimento, né? Então, assim, eu acho que a Singular, o nome foi, aos nossos olhos, foi bem sugestivo, tá? Mas mais do que isso, a implementação da empresa, do nome, da forma de trabalho, eu acho que isso tem sido, assim, uma coisa bem legal durante esses 11 anos que estamos aí, né? Perfeito, cara. E tá claríssimo, faz todo sentido, eu concordo, muito sugestivo, com certeza o nome, com certeza, que legal. Eu queria perguntar para Marilene, jamais, se você perguntar, poxa, olha, quais profissões, se você fazer um quiz comigo, quais profissões eu já tive, jamais eu ia falar polícia militar. Né? É verdade. E por quê? Por que polícia militar? Como é que, quando você escolheu ali a polícia, o porquê? Era um desejo que eu tinha, prendeu né? o marido. Era um desejo que eu tinha, né? Desde sempre, assim, quando eu comecei a trabalhar. Mas nunca tinha corrido atrás disso. Aí eu falei, não, é possível, né? Correr atrás. Se era um sonho, por que não realizar, né? Influência dos primos. Os parentes do Jefferson, os primos deles são, né? Mas ele sempre foi contra, né? Se depender de mim, você nunca vai entrar. Eu falei, não. Mas é por uma questão de segurança, né? Mas eu admiro muito a profissão. Sim. Os primos deles todos são, né? E aí foi atrás desse sonho. Sempre tive medo, né? De ter uma esposa Pensei policial. assim que não fosse conseguir, mas consegui. Aí entrei, né? Passou por todos os processos. E foi, assim, muito bom, muito gratificante mesmo. Realizar esse sonho. Legal. Aí é uma coisa de você pesar, né? Sim. A família, o profissional. Falar, eu tenho que pesar nesse momento, né? Então foi onde que eu decidi sair depois. Mas ter conquistado e conseguido realizar esse sonho foi muito bom. Que legal. E, Breno, eu queria também te fazer outra pergunta, porque enquanto vocês falavam assim, caramba, eu vi meio que meus pais, sabe? Meus pais sempre foi meio que assim também, sabe? Meu pai mais... E a minha mãe, vamos. E me parece que, né, pelo que você estava contando, a Marilene também, assim, olha, vamos. E aí eu queria também ouvir um pouquinho de vocês, Marilene. Como é que era realmente, assim, em cada incentivo, em cada, olha, vamos por aqui, nesse processo de pós-coach aí, ó, o que você é bom? Então você é bom nisso? Então vamos. E conciliar toda essa fase sua também dos filhos, tiveram os filhos, né? Depois, inclusive, aí o Caio, né? Parece que é o mais perto que estava do processo de tomar a decisão da Singular. E como é que foi isso, sabe? Em relação o quanto foi difícil. Eu faço essa pergunta porque eu sei que quem também nos assiste pode, sabe, também estar passando por isso, e vocês estão aqui, prova de uma empresa, daqui a pouco vamos falar mais sobre isso, de uma empresa de sucesso com destaque no mercado. Então, e como é que foi isso, sabe? Como é que era a sua cabeça lá para poder cuidar de tudo isso e ainda também engajar, ó, vamos começar um negócio? Eu acho que é o que eu falo, né? Acreditar vem de novo o sonho, né? De você fazer o que gosta, de você correr atrás, de empreender, né? Eu sempre quis empreender também. Meus pais também sempre trabalharam por conta, né? Então eu tinha esse crescimento desde pequena, né? Meus pais sempre correndo atrás. E ter o Jefferson ali, eu acho que ter essa mistura, né, do vendedor e do administrativo, né, dar conta, porque eu falo, nós somos mulheres assim, a gente consegue, né, ter esse olhar mais macro, falar, não, até onde a gente pode ir, o que a gente pode conquistar, e incentivar o Jefferson com isso foi muito, muito bom. Eu via que ia dar certo. Se a gente se dedicasse, como ele se dedicava no trabalho dele, né? O quanto ele se dedicava e a gente queria empreender, aí eu falei para ele, se você se dedicar só mais um pouquinho do que você faz no seu trabalho, a gente vai conseguir. Então, esse sonho de empreender mesmo. E o Jefferson, então, acreditou e aí deu certo, né? Cara, legal. Eu acho que essa mistura do comercial com o administrativo, eu acho que é o mais importante. Ter esses dois lados, né? Tá. Porque só a pessoa que
que é comercial. Tem que ter esse equilíbrio. Porque é o que dá certo, né? Tem que cuidar das duas partes, né? Perfeito. E nós dois tínhamos isso, né? Graças a Deus deu para conciliar e... Legal. Vocês estavam falando aí, eu estava lembrando aqui também, eu me lembro quando eu estava falando com a Thaís, né? E depois, por favor, falem vocês aqui quem é a Thaís, mas naquele momento, inclusive, eu não sabia que a Thaís era filha de vocês, né? Ela até então não tinha me falado. E eu lembro que quando eu desliguei o telefone, eu liguei, eu falei com meu pai, né? Falei, caramba, pai, falei aqui com uma menina agressiva, assim, arrojada, né? Agressiva de arrojo, né? Uhum. E, poxa, ela é nova, né? Então agora dá pra entender, assim, sabe? Esse arrojo, né? Com certeza, esse exemplo que ela teve, né? Então fiquem à vontade vocês também para falar com ela. Foi, inclusive, a pessoa que tocou o sistema lá dentro da ISO 9001, né? Mas e acho que legal também vocês falarem um pouquinho sobre... A Thaís, eu acho que é importante aí, né, atuando na Singular, mas também como é que é, você já falou um pouquinho de modelo de negócio, mas como é que é agora, pra gente entrar também um pouquinho em relação à família, sabe? Como é que é vocês trabalharem em família, também levando em consideração que o Brasil hoje tem mais de 80% das empresas são familiares, né? Então, exato. Então, como é que é isso aí pra vocês? Fala a sua versão aí. Cada um tem uma versão natural. Tomara que sejam compatíveis, né, as duas. Não, mas assim, é muito bom, né? E quem fala assim, não, a gente separa bem, né? Empresa fica na empresa, família fica em casa, é mentira, né? Porque, pra você ter uma ideia, né? Eu tava até... A Thaís chegou para revolucionar a Singular, né? Como eu disse, ela teve a primeira passagem, né? É a nossa filha, né? Sim. Legal. Vamos lá, então. Thaís é a nossa filha, né? Ela tem hoje 25 anos e tem o Caio de 19. O Caio está se preparando. Aliás, nós estamos preparando a Singular para recepcionar o Caio, né? Legal. Que acho que essa é a ideia. Mas a Thaís, ela teve a primeira passagem na Singular, ela ficou um período lá com a gente e, assim... muitas divergências de opiniões entre ela e a gente, né? E ela também passou num momento que a gente estava ascendendo, estava tentando, né, criar um pouquinho mais de asa, né? E a gente via que a Thaís era assim, ela precisava de muito mais asa do que a gente, na verdade, tinha condições de oferecer para ela naquele momento. E aí eu me recordo que a gente sentou assim e falou assim, caramba, velho, caramba, a gente só falava assim, caramba, essa menina aqui, eu falei, opa, peraí, quando começou a falar essa menina, é sinal que vai começar a interferir na vida familiar. Nós sentamos com ela e falamos, vai buscar um pouco mais de experiência no mercado. Mas não no sentido só de amadurecimento pessoal e profissional dela, mas vai buscar um pouco mais de experiência no mercado para implementar aqui. Vai buscar um pouco mais de conhecimento para implementar aqui. E quando a gente bateu um papo com ela, que foi muito legal na época, em momento nenhum foi no sentido pejorativo da coisa, e falou assim, vai buscar um conhecimento do mercado pra você ver que o pai não tá falando besteira ou a mãe não tá falando besteira. Não, vai buscar experiência no mercado para você entender que, assim, algumas coisas sempre vão acontecer como você quer e desenha, mas algumas coisas elas não acontecerão do seu jeito, no seu tempo, da sua forma, né? Mas é importante você buscar um pouco mais de conhecimento no mercado para poder implementar aquilo. E foi o que aconteceu. Há 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos talvez, ela voltou para a empresa. Aliás, ela voltou para a empresa acho que na pandemia, né? Quando começou a pandemia, aí uma das empresas que ela estava trabalhando não foi muito bem, decidiu encerrar um pouco ou diminuir as atividades, eu não me recordo muito bem. Mas assim, nesse período que ela já tinha saído, eu sempre converso muito com ela. Aliás, nós sempre conversamos muito com os dois, né? Em especial com a Thaís estava conversando nesse período vim conversando para ver o quanto que não só ela tinha amadurecido, mas principalmente o quanto ela tinha enriquecido de conhecimento. Então, a faculdade amadureceu muito ela, a pós-graduação amadureceu muito ela, né? Então, os estudos, ela conseguiu associar os estudos com teoria com a prática, na verdade, né? Com o mercado.
E ela sempre vinha, pai, eu vi uma coisa aqui na minha empresa, pai, eu vi isso aqui, você acha que não cabe no nosso negócio, no nosso negócio? E assim, e o que me chamava mais atenção não era eu vi isso, era o nosso negócio, o nosso negócio, o nosso negócio. Porque é importante para nós, né, que somos empreendedores, entretanto uma empresa familiar, preparar as pessoas, os filhos, para ser mais exato, não ao ponto deles serem herdeiros, e sim sucessores. Que essa sempre foi uma briga, uma discussão no bom sentido, meu e da Marilene, é o seguinte, tá, e o dia que você não fizer mais isso? E o dia que você não fizer mais isso? Quem vai fazer? Então a nossa ideia é preparar as crianças, né? Sempre serão crianças para que eles pudessem nos suceder, né? Então a gente vê o lado um pouco mais atirado da Thaís, mais comercial, né? E assim, por incrível que pareça, coincidentemente, pode ser que eu me engane, tá? Que o Caio também venha a ser comercial. Mas a gente vê o Caio mais equilibrado no lado administrativo financeiro. Então assim, você vê que um puxou mais o pai e o outro puxou mais a mãe. Pode ser que até ele terminar a faculdade, ele vir conhecer a empresa, ele conhecer o mundo singular, ele mude e fale, não tenho nada a ver com isso. Sim. Isso aqui vai continuar com a mãe porque eu não quero, não gosto, né? Mas assim, aparentemente a gente vê que o Caio também está indo para o caminho mais para cá. Mas enfim, mas como ele está gostando mais de outra área, dentro da área dos estudos, eu acho que ele acaba vindo para o meu lado também. Isso é muito bom. Mas aí a Thaís, voltando a falar da Thaís, ela chegou no começo da pandemia com a gente e falou, meu, pai, olha, eu vejo assim, eu vejo dessa maneira, eu acho que dá pra gente crescer, né? Pai, mãe, né? Acho que dá pra gente crescer aqui, dá pra gente modificar isso. E ela veio com umas ideias que falou assim, Jesus, essa minha tem que voltar pro mercado de novo, né? E eu falava assim, não é possível isso. Ela falava assim, não é. E eu falava, não é. E aí entra aquelas conflitos de ideias, né? E ela falava, não, dá para fazer assim, por isso. Dá para fazer assim, por isso. E eu falava, não dá, por isso. E a gente começou a observar, assim, nem tanto não dá e nem tanto dá. E a gente começou a chegar no meio termo. E a gente foi indo. E ela falou... E assim, a Thaís é uma pessoa que provoca muito, né? Provoca no sentido de fazer você pensar. Você já parou pra pensar nisso? Por que não dá? Porque, sabe, volta à infância, à criança. Por quê? Por quê? E eu falava, não, por quê? Porque não funciona. Mas por quê? Por quê? Então, assim... Aí eu falava assim, não, calma, vamos estudar juntos. Chega os porquês, vamos estudar? Vamos. Ó, se a gente fizer assim, a gente pode ir por esse caminho. Se a gente fizer assim, pode ir por esse caminho. E aí, é onde eu vou chegar lá nos processos, né? E aí eu via que, assim... depois de 9 anos de empresa, 8 anos de empresa, a gente sabia tudo da empresa. Natural, você está 8 anos, sim. Você plantou, você semeou, você vai colher frutos, enfim. É natural que você conheça tudo, né? Você preparou a terra. Então é natural isso. E aí, é muito engraçado que ela falava assim, tá, e como é que funciona a parte de compras? Eu falei, vou te explicar. Então eu faço assim. Ela falou assim, tá, se você morrer? Eu falava, caramba, você está pensando em me enterrar? Ela falava, não, eu estou perguntando, e se você morrer? Tá, e como é que funciona a parte de vendas? Eu falo para ela, eu faço assim. Ela falou, tá, e se você morrer? Aí eu falo, tá bom. Pai, como é que funciona o pagamento na empresa? Aí eu falo, é a mãe. Eu não sei, né? Tá. E aí ela fala, tá, e se a mãe morrer? Aí eu falo assim, a gente vai passar fome, porque eu não sei nem o número da conta bancária. Né? E ela dá risada, e ela fala assim, então, é isso que a gente tem que mudar. Aí começamos a procurar algumas outras coisas, né? Então, assim, foi muito legal, porque ela revolucionou mesmo a empresa. Hoje a gente tem outras formas de atendimento, a gente tinha vendedores. A gente só fala hoje, muito se fala, né? Na parte de experiência do cliente, né? Legal. Então, começamos com a experiência do cliente, hoje é a experiência do paciente, né? Legal. Então, como está sendo a experiência do paciente? Quais são as certificações que a gente tem, que a gente então não tinha, né? E o que é legal é que assim, ela não só provoca a gente, ela provoca a empresa inteira. Ela senta com uma pessoa e fala, sabe, por que você faz assim? Aí a pessoa explica, ela fala, tá, por quê? Mas por quê?
Por que você não faz dessa outra maneira? Não, porque eu tô aqui há 11 anos fazendo assim. Eu tô aqui há 8 anos fazendo assim. Eu tô aqui há 10 anos fazendo assim. Tá, mas se você fizer assim, não vai melhorar? Não vai acontecer isso? Enfim, então, ela é uma pessoa que veio, eu falo pra Mariana, ela veio realmente para revolucionar, para mudar a empresa, e ela está conseguindo. E ela está fazendo essa diferença muito grande, né? E eu acho que, assim, quando, mais recente agora, o ano passado, a gente começou a fazer o processo de certificação do ISO, de acreditação, de auditoria, de consultoria, né? Foi muito legal, porque, assim, eu lembro que o nosso consultor, né? Eu lembro que o Benê falava assim, tá, Jefferson, você sabe tudo da empresa, né? Aonde está escrito isso? Eu fazia assim para ele. Tá aqui. Ele falou, então, e se você morrer? Aí eu olhei para ela assim e falei assim, ei, tá conversando muito com a Thaís. Você e o Benê querem me matar. Vocês querem me enterrar, não é verdade, né, bicho? E ela dava risada, ela falou, não, é a realidade. É isso. Aí a gente começou a fazer os processos, né? Aí, óbvio, né? O ISO, ele exige que a gente tenha como é que eu posso dizer? O processo como um todo, mas bem desenhado, né? Não adianta você ter só na sua cabeça. Tá, e se você morrer? Né? Então, assim, eu acho que isso mudou muito dentro da empresa, né? Essas partes de processos. Mesmo a gente, mesmo a gente tendo, né, os processos, conhecendo e fazendo, ele não estava escrito, ele não estava desenhado, ele não estava pronto. Ele não estava, tipo, entendível para uma pessoa que acabei de chegar, tá? E agora, tá aqui, pronto. Esse hoje, processo. qualquer pessoa que entra e sai da empresa já tem tudo desenhado, né? Então, hoje, se o colaborador sair, se outro entrar, ele já só pega o POP dele, tá tudo ali pronto, desenhado. Isso. O procedimento dele tá lá, o que ele precisa fazer. E tem uma outra certificação que é muito engraçada, tem uma outra certificação que é no nosso meio de oncologia, né? E que eu falo assim, poxa, eu tô há tanto tempo tentando tirar isso, tanto tempo, e ela provocou tanto o farmacêutico, que o farmacêutico falou, tá bom então, vamos tirar. Né? Enfim, e mesmo assim ainda foi, porque um vendedor ainda falou assim, eu preciso desse certificado. Aí todo mundo foi atrás, e hoje a gente tem esses 2 certificados, são muito sensacionais, né? E assim, o primeiro certificado, que é o ISO, cara, assim, vocês vê resultados legais, né? Porque com a otimização do processo, né? Com esse desenho do processo, até uma redução de custo a gente teve. Legal. Tempo, redução de tempo, economia de uma forma geral, você tem, né? Sim. Exatamente, porque você tem um processo, né? Então era muito engraçado porque a gente falava assim, que era muito da minha área, compras, né? Tá, você comprou, beleza, e aí? Falei, e aí o quê? Tá, como que é a forma de pagamento? Não, eu peço autorização pro financeiro. Tá, mas isso está no sistema? O financeiro consegue fazer algum planejamento futuro, sim, financeiramente falando? Sim. Eu falo assim, pergunta pra sua mãe. Ela fala, mas depende de você que está comprando. Né? Então a gente vê que a gente conseguiu otimizar muita coisa nesse sentido de quando fala de ISO, né? Certo. E eu acho muito importante isso aí. E que é legal que as empresas com que a gente trabalha, com os clientes com que a gente trabalha, ou até mesmo o fornecedor, fala, nossa, você tem o ISO? Tenho. É porque quem passa pelo processo de acreditação do ISO sabe, né, de certificação, sabe que para você ter essa acreditação é que você realmente colocou processos na empresa, né? Você estruturou colocou em algum nível esse processo, né? Que você não retira. E quando você tem alguns processos, teoricamente, as empresas te olham de uma maneira diferente. Por quê? Porque sabe que, não que, vou confiar nele sempre, não. Porque assim, te dá uma credibilidade no mercado, porque fala, sabe que você vai comprar, vai receber, vai entregar, vai armazenar direitinho, fazer tudo certo, porque tem processos. E o financeiro funciona, a periodicidade de pagamento acordada vai ser cumprida. Enfim, é muito legal isso. Você observa isso na prática. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E graças a Thaís, que revolucionou tudo lá, né? Exato. Você vê, né, Marlene? Na primeira, você já, né, o gene feminino tá funcionando bem lá, né? Porque você falou, vamos, Jefferson, que dá. Agora a Thaís também tá lá apertando, vamos que dá. Então, a segunda geração aí, né, Jefferson apertando, falou, ó, vamos que dá. E uma coisa assim que eu falo, né, que é a empresa familiar, né?
uma coisa que a gente sempre insistiu, mais eu mesmo, foi nunca você misturar, por mais que seja familiar, as suas coisas pessoais com a empresa. A gente teve sempre muito separado isso. Eu nunca deixei misturar tanto o financeiro com a empresa. Sempre foi muito separado, sabe? Nunca a gente deixou isso. E eu sempre gostei, por mais que de processos mesmo que caseiros, né? Porque eu sempre cuidei da parte financeira de casa. Então, como é que é? Assim, esse para isso, essa despesa é para essa para essa. E eu levei isso para a empresa. Então, foi muito, assim, familiar que eu levei para a empresa, muito separado. Quando nós começamos, né? Eu falava pro Jefferson assim, mas eu passei meu cartão no almoço. Eu falei, não, você vai ter o seu vale-refeição e eu vou ter o meu vale-refeição. Legal. E você vai ter a sua retirada e eu vou ter a minha retirada. Mas se eu gastar mais que isso? Problema seu. Então, a gente deixou muito separadinho. A gente nunca passou, misturou. E, então, eu já tinha essa vontade de ter esses processos. Eu já tinha parte financeira com esses processos, né? Tinha que formalizar mesmo. E ela, quando trouxe para isso, falou, nós precisamos passar, é uma empresa familiar, mas eu quero ter processos corporativos. O certificado vai trazer isso para a gente, vai deixar tudo... O certificado, aí a ISO 9000... Tá. Porque aí você fala, grandes empresas pensam no ISO, né? Exato. A familiar, ela vai pensar... Quando é muito difícil para ela, é muito difícil, mas não, porque assim, eu vou pensar nisso quando eu crescer. Se você colocar em prática desde o começo, é a base. É a base. Então eu falo para o Jefferson, se você tiver, e a Thaís veio muito incisiva nisso, e foi muito bom. Porque economiza muito tempo, né, todo o processo. Então, e a parte financeira foi mais fácil porque a gente já tinha, né, isso mais. Eu sempre fui muito chata com as meninas, né, de ter isso, mas não tinha escrito, mas tinha todo esse processo. Não tinha bastante desenhado. Então foi muito bom. Você entendeu, né, Lucas? Para dar certo, como é que é? Ela manda em casa e ela manda na empresa. Exatamente. Tá claro isso? Claríssimo, eu tenho certeza que a minha esposa, quando eu chegar lá e falar, olha, o podcast foi assim, ela vai assistir umas 6, 7 vezes esse podcast aqui. Só pra falar, tá vendo? Eu te falo, é assim. Pra dar certo tem que ser assim. Tem que ser assim, não me amola. Exatamente. Marilene, e por favor, me conta aqui de quem foi a ideia de buscar a certificação da ISO 9001. Foi da Thaís, né? A Thaís que foi atrás, né, do ISO, porque ela veio... A gente já tinha todo o processo, assim, mais o financeiro, né? Tinha todo esse processo, mas a certificação, ela falou assim, por conta do pai, de ter conversado com o pai, de estar aqui, né, na cabeça, ela falou, não, nós precisamos formalizar tudo isso e ir atrás dessa certificação. Perfeito. Agora, outra coisa que eu quero saber de vocês é o seguinte, inclusive é algo que a gente fala muito, né, quando a gente está auxiliando os nossos clientes, que a parte de implantação, o início, depois ali o pós, que é buscar a certificação, né, onde vem o organismo, faz as auditorias e legal, eu não vou dizer que é mais fácil, claro que não. Falar que é mais fácil, mentira. Mas... Nada é fácil, né? Exatamente, e conquistar tá longe de ser fácil. Mas a gente sabe que a manutenção, né, a continuidade ali do processo, da mentalidade, também tem uma complexidade grande. E eu queria saber de vocês, como é que vocês sentem, por mais que está muito recente, eu sei, né, a certificação em si, né, a conquista, né? Mas o que vocês já estão sentindo? Isso tá correndo legal? Vocês sentem que tem uma certa dificuldade? Não tem? Como é que tá isso hoje dentro da Singular? É legal porque o pessoal gostou muito, né? Eu vou falar no meu pessoal, né? Todos. Eles gostaram bastante e você vê eles preocupados em mudou esse processo, deixa eu ir lá anotar que mudou esse processo, né? Então eles estão praticando muito, eles escrevem muito o dia a dia deles, né? Então ficou muito registrado isso para eles. Então eles tomam esse cuidado para poder falar, mudou isso, deixa eu lá anotar que isso mudou. Então, e o dia a dia, como é assim? Parece que é difícil, mas é o dia a dia de cada um,
né? Era Legal, o dia a dia de cada um. Faltava só estar escrito isso, né? Estruturação. Então, e a preocupação deles é incrível, porque eles comemoraram tanto isso, porque quando você está no processo, eu acho que o nosso processo demorou em torno de 1 ano, mais ou menos, né? Por aí, exato. E então era a cobrança de tudo isso funcionar, e a gente ter que ter essa certificação, o cuidado que eles tinham de fazer exatamente o que estava escrito. Então, quando nós conseguimos isso, e todo mundo comemorou muito. Então, Legal. eles se preocupam hoje com todo esse processo, e eles procuram fazer certinho, né? Sim. Eu, assim, com a minha equipe, com o meu pessoal do administrativo, eu acredito que lá no comercial coisa, também, né? Inclusive, eu não perguntei, hoje vocês são em quantos no time, a singular? Quantas pessoas hoje? Tá, 41 pessoas. 41 pessoas, legal. Você falou, Marina, agora, algo que a gente costuma falar muito lá e que a gente acredita pra caramba, né? Que é o dia a dia. Né? Porque muitas vezes, né, a gente muitas vezes comenta conosco, poxa, Lucas, vai vir burocratizar, vai vir engessar. E a gente gosta também dessas perguntas que a Thaís faz para vocês. Eu costumo também, comercialmente, cutucar os caras e falar, beleza, você tá entendendo tudo aí, e se você morrer? Então, exatamente, eu costumo fazer essas perguntas também. E quando também vem essas dores, né, na verdade, esses paradigmas que cabe a nós aqui, inclusive, é legal vocês falarem isso, que passaram pelo processo, estão lá do outro lado, esse paradigma de, olha, mas é muito complexo escrever, é o seu dia, né? Nada mais que digitar o que você faz. Exato, né, Jefferson? Então, processuar tudo direitinho. Exato, é isso. Então, é legal vocês comentarem isso, e também a gente tem case, assim, é um prazer ouvi-los falar isso, porque também a gente entende que conseguimos lá entregar o que a gente espera, para que realmente a gente não saia, né? Se saíssemos, né, com vocês falando, poxa vida, olha, ficou tudo engessado. Poxa vida, os caras vieram aqui escrever o procedimento até que eu nem uso. É porque estava errado. A gente fez errado, né? Então, legal ouvir vocês falarem sobre isso. Então, legal. Então, agora é o seguinte, aqui a gente costuma brincar que, como não estão nos vendo aqui, a galera não sabe que tem umas 200, agora tem mais, né? Uns 300 pessoas aqui, tem a pergunta da galera. Ou as perguntas da galera, né? Então, perguntinha aí? Ah, a Dani tem pergunta? Então, legal. Bom, primeiro que eu achei sensacional, assim, esse equilíbrio, né, entre vocês dois. E achei muito legal, assim, essa força, né, da Marilene em investir, em falar, não, vamos, como você falou mesmo, dessa questão do sonho, né? E aí eu queria saber como que é hoje, assim, hoje ainda é assim, esse equilíbrio? Ou vira e mexe, a gente, né, vocês dois precisam tomar decisões, e aí tem essa questão ainda lá do começo, assim, é ainda mantido isso? Sim. Por favor. Sim, a gente compartilha muito ainda, né? Isso, a gente tem muito isso separado, né? Para nós. O Jefferson, ele é comercial, entende muito de comercial. Eu sou administrativo financeiro, então toda decisão é sempre tomada juntos, né? Então. E com a Thaís hoje, que cuida da parte de marketing. Então, o que mais deu certo, que mantém esse equilíbrio, é a gente, cada um, respeitar o seu espaço. Então, eu não entendo nada de comercial, então vamos decidir juntos, vamos fazer uma reunião e vamos, né, colocar o ponto de vista e chegar num consenso de todos. Então, é o que dá certo. Eu jamais eu chego lá, tá errado, você tá fazendo errado. Não faço isso, porque eu não entendo, né, para fazer isso, né? Ele é a mesma pessoa, ele respeita muito o que eu estou fazendo, eu respeito muito o que ele está fazendo, mas as grandes decisões a gente sempre toma juntos. Não sei se eu consegui responder. Muito legal. Agora muito legal. Não, é isso mesmo, porque assim, acho que a confiança existe desde o princípio, né? E as tomadas de decisões, as que podem gerar um maior impacto dentro da empresa, elas são compartilhadas, né? E aquelas que não comprometem a empresa, não é isso, mas aquela decisão um pouco mais rápida, dentro da minha área eu tomo e dentro da área dela ela toma, partindo sempre do princípio de confiança, mas aquela que é um pouco mais delicada é compartilhada. Olha,
Aí a gente senta e fala, opa, Legal. você vai colocar o seu olhar financeiro, eu vou colocar o meu olhar comercial. Não importa se é na minha área, se é na área financeira, se é na área operacional, se é na área de marketing, se é na área de pessoas, não importa. Mas quando é uma decisão que ela pode gerar um impacto tanto positivamente quanto negativamente muito grande, né? Principalmente negativamente, né? A gente conversa muito e cada um põe seu ponto de vista, né? Antes da tomada de decisão. Para ter a melhor tomada de decisão. Perfeito. Mas sempre, obviamente, como ele falou, cada um respeitando o espaço do outro, né? Porque, assim, não adianta vir discutir comigo a parte financeira e algumas coisas que eu vou olhar e falar assim, tá. Não é ignorar, mas vou apoiar. Beleza, vamos. Se você acha que tem que fazer, nós vamos, né? Tá, legal. Porque legal. não é minha área. Né? Legal, muito bom. Bacana, tem mais uma aqui. É uma curiosidade. A Thaís mora com vocês? Sim, Sim? sim. Bora. Então, são duas perguntas. Primeiro, como que é em casa? Tipo assim, vocês levam muito trabalho para casa, discutem muito trabalho para casa, ou vocês querem dizer, não, a gente não fala mais nada de trabalho aqui quando chega? E como foi na pandemia com os 3 em casa e a empresa lá? Os 4, né? Os 4, isso, exatamente. Eu acho que a gente não leva muito trabalho, mas leva trabalho para casa sim. Quando a gente fala em trabalho, entenda aquele bate-papo meio que informal sobre alguma tomada de decisão que amanhã vai participar de uma reunião. Olha, é engraçado chegar em casa e falar assim, tá, Marilene, tá aí, vocês viram a agenda que a gente tem uma reunião amanhã às 10. Tá, vamos fazer agora. Não. É amanhã às 10. Né? E tá os 3 em casa. E aí, assim, eu falei 4, né? Porque o Caio, né? Ele às vezes tá com a gente assim, e a gente tá jantando, aí começa a falar de trabalho, ele fala assim, tá bom, é a hora que eu saio. Eu falei, não, você tem que ficar porque você é o próximo, né? E a gente dá muita risada, mas assim, a gente leva serviço para casa, sim. A gente trabalha, sim. A gente já tá inserindo o Caio no mundo da Singular, então a gente leva trabalho e dá para ele já ir se habituando, conhecendo, né? A gente vai colocando algumas coisas para ele, sim, né? Até de certa forma para ele já ir entendendo e conhecendo, se familiarizando, né? E agora a ideia que a Marilene teve, que eu achei sensacional, ao invés da gente levar trabalho para casa, para reuniões estratégicas, onde participa eu e ela e a Thaís, começar a trazer o Caio, né? Que é para ele realmente já se inteirar, realmente ele já ir se familiarizando, né? Mas, assim, resumindo, a gente leva trabalho para casa, sim. A gente leva. Não tem jeito. Bem menos, mas leva ainda. Bem menos, eu acho assim. Bem menos. E assim, eu acho que as grandes ideias, assim como, né? Eu acabei de vir do congresso de RH que eu tive, né? Com a Marina e com a Thaís. As grandes ideias é num café, é no almoço. Então, eu vejo que a gente vai anotando, às vezes a gente conversa alguma coisa, anota isso, tem muito isso, anota isso, segunda-feira a gente conversa, porque tem as ideias, então a gente às vezes insights que vêm assim, que vêm, e a gente acabou de vir no congresso, eles falam que as grandes ideias saem realmente de um café, de um almoço, de um jantar, então a gente não fica conversando muito de trabalho, mas tem as grandes ideias que a gente anota, né? Isso é legal. Legal. E no caso da pandemia, como que vocês passaram a empresa, assim? E em casa, né? Os 4 ficavam em casa, então vocês separavam, de repente, o horário comercial em casa para trabalhar da empresa e à noite? Como é que foi isso? Olha, foi bem punk, porque a pandemia, como todos sabem, né? Nós somos empresários, a gente teve que trabalhar dobrado, né? Sem dúvida. Foi assim, se via que tinha muitas reuniões, cada um num quarto, às vezes, porque a Thaís cuidando da parte dela e da dele ou da minha, né? Porque na pandemia já foi difícil para as pessoas que são funcionários e tudo. Para empresário, acho que ficou muito pior, ainda mais os pequenos, né? Sim. Pequena empresa, familiar. Eu acho que foi bastante
assim, puxado. A gente ia parar 9, 8, 10 horas da noite, né? Mas era cada um no seu canto, resolvendo, tentando levar a empresa assim, o mais correto possível, porque teve que mudar todo o processo. Então, mas foi punk, mas foi bom. Eu, sei lá, conseguimos passar a singular, né? Por conta de ser medicamento, a gente trabalhou muito mais, né? Porque a gente teve que, né? Teve bastante demanda disso. Então, diferente das outras empresas, a Singular ficou muito bem, assim, na parte de trabalho mesmo. Aumentou até. Sim. Por conta de ser, né, no digital, a gente sempre tem o e-commerce e tudo, então isso aumentou muito as vendas. Então teve muita dedicação e controlar muito. Mas trabalhou bastante. Muito. Muito bom. Obrigado, gente. Valeu. Muito bom. Mais alguma? Não, olha. Fechamos? Então nós vamos já, antes aqui das considerações finais, para a última perguntinha. Essa é o que eu faço. Eu que faço, desculpe, e eu gostaria que vocês respondessem também, os dois respondessem. Vou começar com a Marilene aqui. Marilene, é o seguinte, ó, se você pudesse, tá, voltar lá para a Marilene do começo ali da sua carreira, para poder dar hoje, a Marilene de hoje, dar uma sugestão, uma dica para aquela Marilene lá. Só que uma dica rápida, aquela coisa do cafezinho. É do cafezinho, né? Não é um jantar longo, onde tem muito tempo, não. Sabe, aquela coisa, poxa, olha, o que eu falaria para aquela Marilene lá? E depois o Jefferson responde também o que ele falaria para esse Jefferson lá. Rapaz, essa pergunta não é fácil. Não é uma pergunta simples, hein? Não é uma pergunta simples, né? Assim, para mim não é tão difícil, que eu acho que eu faço muito essa análise, sabe? De que oportunidade, né? Eu vejo que hoje eu incentivo muito a Thaís e o Caio, quando eles são novos, a acreditar nos sonhos deles. Correr atrás, fazer o que gosta, identificar isso, né? Porque... seja o que for que você escolher, que você corra atrás, se dedique àquilo, né? O que eu falaria para essa Marilene? É isso, vai estudar, primeira coisa, mas procure aquilo que você acredita, que você tem de potencial, o que você gosta de fazer, não importa o que seja, mas depois que você identificar isso, você se dedique, estude, procure ser o melhor, vai atrás, faz curso. Não importa se amanhã ou depois falar, não era aquilo, mas é isso, vai se dedicar, estudar. É isso que eu falaria para Marilene. Eu acho que aí você vai naturalmente chegar no seu sonho, procurar ser o melhor profissional que você escolheu. Perfeito. Você vai ser o melhor profissional. Perfeito. Eu acho. Perfeito, legal, Marilene. E você, Jefferson? Rapaz, pra mim ficou fácil agora. Porque deu tempo de pensar. Exatamente. Exatamente. Mas se eu dissesse um conselho, uma dica... Isso, uma dica, um conselho. Pro Jefferson de... Começo da tua carreira, isso. De 30 anos atrás. Exatamente. Cara, Jefferson, acredite na intuição feminina. Cara... Melhor resposta. Ó, sem dúvida foi a melhor resposta que eu já ouvi aqui. Com certeza. Nesse contexto tá perfeito. Com certeza. O Marilene acertou tudo. A Marilene acertou. A Thaís continuou acertando. Né, Marilene? Não tem como eu falar, não acredite na intuição feminina. Cara, acredite na intuição feminina. Eu entendi porque ele falou que o podcast ia ser só É verdade. Cara, mas eu acho que a dica é essa mesmo. Acho que a Marilene falou bem da gente se entregar, se doar. Cara, se entrega. Entra de alma e corpo naquilo que você quer fazer. Ó, vou fazer isso. Beleza. Mas assim, olhando pros 30 anos atrás, mais, né? Um pouco mais de 30. Uns 35 anos atrás, eu ia falar assim pra ele, calma. Vai chegar um momento que aposte na intuição feminina. É isso aí. É isso, cara. É isso aí. Muito bom. Eu quero aqui agora pedir para vocês ficarem totalmente à vontade para se despedir, para falar aqui, fazer as suas considerações finais. E, por favor, fiquem totalmente à vontade, por favor. Fique à vontade, Marilene.
Quero agradecer, Lucas. Obrigada pela oportunidade. Eu nunca tinha participado, achei muito legal. Assim, eu sou tímida, mas deixou super à vontade. É muito gostoso passar a nossa experiência, né? E a gente, graças a Deus, vem de uma empresa de sucesso. Exato. E foi muito bom compartilhar isso com você e agradecer o convite. Espero ter conseguido passar alguma Foi coisa. espetacular, imagina. Com certeza, com certeza. Obrigada com certeza. mesmo. Imagina. Que As isso, minhas eu considerações agradeço. finais, eu sou merchan, já vou avisando. Por favor. É o vendedor. É o vendedor. Inclusive, podem ficar tranquilos que todos os contatos, redes sociais também da Singular, se vocês quiserem de vocês também pessoais, vão ficar aqui toda na descrição do vídeo, com toda certeza. Então, assim, obrigado, Lucas, pela oportunidade de estar batendo um papo aí, falar um pouquinho da Singular, né? Um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa conquista. Obrigado, time, né? Obrigado, equipe como um todo. Valeu. Eu acho que falar que, gente, conheçam a Singular é legal. Conheçam, entram no site, batam um papo com um dos nossos customers. Mesmo que você, e eu espero que não, tenham nenhum tipo de doenças específicas, né? Mas vale a pena para conhecer a empresa. Vale a pena para conhecer a empresa porque talvez você conheça alguém que um dia possa necessitar, né? E a Singular com certeza está preparada e cada dia que passa ela está se preparando, se estruturando cada vez mais e melhor, né? Para dar um melhor atendimento, mas um melhor suporte ao tratamento que uma pessoa precise, que uma pessoa mereça e merece, né? Porque a nossa ideia, desde o início, era exatamente estar dando esse suporte para as pessoas. Desde o início, a gente queria e quer ajudar as pessoas, né? Por incrível que pareça, o acesso a medicamentos especiais ele é muito limitado. E há 11 anos atrás, ele era ainda maior. E a nossa ideia e é a nossa missão, né? Dar suporte a esse acesso. Mas, assim, diferente das pessoas que tenham ou não algum tipo de doença, entre no nosso site, conheça o nosso site, conheça nosso propósito, ligue no nosso 0800, converse com um dos nossos atendentes, que na verdade são customers, né, preparados para dar o melhor atendimento possível e o mais afetuoso possível, o mais carinhoso possível, né, que essa é a nossa ideia. Porque a nossa ideia é fazer, apesar de ser, a gente é digital, a gente é humanizar, a gente é humano. Legal. Então, o nosso atendimento ele é humanizado. E essa é a nossa ideia. Então, conheçam a Singular, que acho que vale a pena. Não é uma relação compra e venda. A Singular é uma relação humanizada, que é o princípio básico de tudo da gente. E mais uma vez, muito obrigado. Imagina. Eu que quero agradecê-los. Né, inicialmente ali falei com a Marilene, poxa, olha, vocês têm que ir lá. Gentilmente, de cara, a mulher falou, não, legal, bora lá. Então, eu que agradeço em nome de todo o nosso time, né? Por vocês, inclusive, terem confiado na gente lá naquele início. Fica aqui um abraço também para a Thaís, que foi o primeiro contato que tivemos, onde ela acreditou que a gente podia, né, contribuir com vocês. Então, a gente fica muito feliz, né, por ter dado certo, né? E principalmente de trazê-los aqui para poder, sabe, externar essa história. A Marlene trouxe bem, e Marlene, não tenho nem dúvida que com certeza vocês vão inspirar outras empresas familiares que têm aí interesse, sabe, em continuar crescendo e agregando. Então, assim, a gente tem um prazer imenso em poder, sabe, vocês gentilmente vir compartilhar com a gente essa história, porque é exatamente isso, sabe, que a gente quer entregar aqui, para que o pessoal ouça isso e entenda, poxa, legal, olha, eu notei uma série de palavras aqui e o tempo inteiro vocês falaram, olha, tem que se entregar, tem que gostar, acredita no seu sonho, né? Então a gente acredita pra caramba nisso. Então eu que agradeço em nome de todo o time, 2 vezes por terem vindo e por ter acreditado lá no início desse projeto juntos. Valeu. Contem sempre conosco e eu aproveito também aqui para agradecer todo mundo que foi com a gente. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio.